Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje vamos partilhar um pouco da palavra de Deus que está em Lucas, capítulo 12, dos versículos 49 ao 53. Peçamos a graça de Deus que envie sobre nós seu Espírito Santo, para que possamos compreender a sua santa palavra e que ele possa nos fortalecer, para que possamos colocar em prática em nossas vidas e assim darmos bons frutos. Ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra as 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai. A mãe contra a filha, e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. A graça de Deus, meus irmãos, que chega até nós sobre este santo evangelho, é a graça que nos ensina que o Senhor veio para trazer fogo sobre a terra. Mas que fogo será esse? Fogo que destrói? Sim, destrói o pecado. Fogo que acende em nós o desejo de seguir Jesus. Fogo que acende em nós o desejo de buscarmos mais ainda a graça de Deus, de estarmos mais ainda na presença de Deus. E quando escolhemos estar na presença de Deus, estar mais próximo de Deus, surgem as divisões. Pois, neste mundo em que vivemos, muitos são contra tudo isso que o Senhor prega, tudo isso que o Senhor ensina. A graça que Ele nos traz sobre a sua palavra, sobre os seus ensinamentos, para muito é questão de divisão para muitos. Mas a graça de Deus vem nos ensinar, para aqueles que buscam realmente estar na sua presença, que Ele mostra a salvação para todos. Vejam só, quando Jesus começou a sua vida pregando o Santo Evangelho, ensinando, curando, libertando de muitas enfermidades e perturbações espirituais, surgiu 3 grupos que seguiam Jesus. O primeiro, aqueles que buscavam somente o milagre, somente a graça, somente a multiplicação dos pães, somente a cura de uma enfermidade, de um leproso, só a cura. E o outro, os fariseus e doutores da lei, que sempre questionavam Jesus, sempre buscavam armar armadilhas para que Jesus caísse em contradição, mas nunca aconteceu isso. Os outros, os seus discípulos, aqueles que buscavam a graça de Deus, aqueles que buscavam se aproximar mais ainda de Jesus, aprender mais com Ele, de estar mais na graça, esses foram escolhidos para estar e para lançar sobre a terra a sua santa palavra. Vejam como tem uma divisão aí. Vejam que até hoje ainda tem esta mesma divisão daqueles que buscam somente o milagre, quando conseguem vão embora. Aqueles que buscam trazer para a palavra do Senhor armadilhas, para que possamos cair em contradição.
Mas a graça de Deus, daqueles que abraçam a fé, daqueles que abraçam estar na presença de Deus, é maior. Porque o Senhor envia sobre nós seu Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, para que possa nos conduzir na graça. E assim fazer com que nós possamos ter autoridade naquilo que falamos, naquilo que pregamos, não somente com palavras, mas com a nossa vida. Aqueles que abraçam realmente estar na presença do Senhor, é que possam testemunhar tudo isso com as suas vidas. Porque assim foram chamados muitos, mas poucos foram escolhidos para estar na presença do Senhor. Busquemos estar na presença de Deus. Busquemos estar com este fogo ardente no nosso coração, na nossa boca, para podermos proclamar a sua santa palavra, para podermos proclamar os ensinamentos que temos com a palavra de Deus. E não deixemos cair em contradições daqueles que muitas vezes chegam para nós e diz que querem ser acolhidos, porque Jesus acolhia a todos. E é verdade, Jesus acolhia a todos, mas nunca deixava que aqueles que ele acolheu ficassem a mesma pessoa. Sempre tinha uma mudança radical na sua vida, uma mudança radical de direção na sua vida. Por isso, meus irmãos e irmãs, peçamos a graça de Deus, que este fogo seja lançado sobre nós, para que possamos ter esta força de estar na presença de Deus. Este fogo que purifica os nossos pecados e que nos transforma a cada dia em um homem novo e uma mulher nova. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que desça sobre nós a bênção de um Deus todo-poderoso e cheio de misericórdia. Pai, Filho e Espírito Santo.